Você sabia que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo? E isso é um número alarmante por conta também do número de vítimas a cada ano em todo o mundo e também no Brasil. Há estudos que inclusive indicam que o número de suicídios tem aumentado entre os jovens. E embora a gente tenha o mês de setembro como um mês de alerta ao suicídio, é um assunto que precisa estar em pauta o ano todo. Hoje nós vamos falar sobre suicídio no Simples Assim e para isso nós viemos conversar com a doutora Marina Toscano. Ela é psiquiatra, atende adultos e jovens e crianças e também atende a gente aqui agora para falar de um assunto que ainda é tabu entre as famílias. Doutora Marina, muito obrigada por receber o Simples Assim. O suicídio, ainda que seja tão comum, é um assunto que não é tratado com muita explicitez dentro das famílias. Ele é muito velado, não é verdade? Sim, infelizmente essa questão ainda é um tabu. As pessoas às vezes se sentem desconfortáveis em falar sobre o assunto, mas é importante, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa desmistificar esse problema, porque a cada momento pessoas se suicidam e a gente pode prevenir, é uma morte prevenível. E essa questão do suicídio não está atrelada só aos adultos. Crianças, jovens e os idosos também estão entre as estatísticas. Sim, as estatísticas inclusive são altas entre os idosos e agora vem aumentando entre os jovens. Já é a segunda causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos, para você ter ideia. Só perde para os acidentes. Então, pessoas muito novas, com muitas coisas para viver ainda, estão se matando a cada ano no mundo. Há pesquisas, inclusive recentes, que foram publicadas no início desse ano no Brasil, de pesquisadores brasileiros da Unifesp, que apontam que esse índice de suicídios entre essa faixa etária de até 29 anos aumentou perto de 25% nos últimos anos. Então, o que é que levaria esses jovens, ou o que é que está levando, doutora Marina, esses jovens a acabar com a própria vida? Então, existem vários fatores relacionados à questão do suicídio, né? A gente entende que a grande maioria das pessoas que acabam morrendo por essa causa, elas tinham algum transtorno mental. Seja um quadro depressivo, seja uma ansiedade, né? Ou seja algum outro tipo de transtorno mais grave, mas a maioria das pessoas tem algum tipo de transtorno. Mas fora isso, hoje, muita coisa mudou nessa geração, né? A geração Z que a gente fala. Então, é uma geração que está aí nesse mundo digital. Existe a questão do bullying, do cyberbullying, que era uma coisa que não tinha na nossa época, né? Há muitos anos atrás não tinha isso. Então, assim, hoje, toda a questão também da mídia, do eu preciso desempenhar, eu preciso ter isso ou ser aquilo. Então, todas essas pressões sobre os nossos jovens também têm sido fatores apontados aí como causas para esse aumento alarmante no mundo todo, não só no Brasil. Essa atuação do jovem na internet, esse acesso que eles têm a um montão de informações que os pais hoje já não conseguem acompanhar e muitos nem até tentam, essa popularização, isso tudo pode também ter contribuído. O fato de, por exemplo, tivemos aí desses últimos anos a tal da baleia azul, a tal da boneca, que instiga os jovens a essas práticas. Ou seja, a internet é um impulsionador disso? Muitas vezes. A internet, ela tem o lado bom, que a gente através da internet consegue fazer uma conscientização, por exemplo, consegue falar sobre assuntos que são tabus, mas também tem um lado ruim. Então, essa história da baleia azul ou da boneca Momo, então são criações de pessoas mal intencionadas que aproveitam da fragilidade e da vulnerabilidade dos jovens justamente para instigar isso. Então, por que você não morre, já que não tá bom? E a gente sabe, Gislaine, que a adolescência é um período difícil. A adolescência é um período em que o jovem está procurando um grupo para se identificar, o jovem está passando por mudanças hormonais, por problemas de primeiros relacionamentos amorosos, enfim. Então, o jovem já está vulnerável e aí alguém mal intencionado se aproveita desse momento para instigar isso e é lamentável. E a gente sabe também, doutora Marina, que o número, a doutora falou no começo que às vezes a pessoa tem algum tipo de transtorno, né? Então ela tem, por exemplo, depressão. E hoje está muito latente essa questão de que as pessoas estão depressivas, que as pessoas que a gente menos imagina que pudessem ser depressivas estão depressivas. Então a depressão é um propulsor, também é um impulsionador do suicídio. O depressivo é uma pessoa que tem muito mais possibilidade de se matar? Sim, a depressão é, entre as causas dos transtornos mentais, a que mais leva ao suicídio.
né? Então a pessoa deprimida, se não tratada a tempo, ela começa a achar que a vida não vale a pena. E ela começa a ficar sem esperança, né? Então a desesperança é o principal fator que leva uma pessoa deprimida a buscar o suicídio como uma solução. Bom, minha vida não vale mais nada, eu não me sinto bem, nada me agrada, nada tá bom, então talvez eu morrendo resolva isso. Então o suicídio, na verdade, ele aparece como uma solução, né, definitiva para algo que poderia ser temporário, né, que teria um tratamento, que poderia melhorar, enfim. Muitas pessoas dizem que a tentativa de suicídio, porque há muitas tentativas, a gente falou só em número de suicídios, Sim. né? Mas o que existe de tentativa também é alarmante. Para cada pessoa que se suicida, existem pelo menos 100 que tentaram sem êxito. E essas tentativas são, na verdade, um grito de socorro, ou elas são necessariamente a vontade de morrer e acabar com tudo? Isso é super importante, porque muitas vezes a tentativa de suicídio é uma maneira que a pessoa encontra de buscar uma ajuda, de um olhar, né? Olhem para mim, eu preciso de ajuda, já é um grito de socorro. Eu gosto sempre de dizer que não é frescura, não é para chamar atenção. Tem um sofrimento ali, ninguém faz isso sem sofrimento, né? Porque existe uma possibilidade daquela tentativa acabar em êxito e a pessoa perder a vida por conta disso. Como que a família percebe os sinais de que alguém ali está precisando ser acudido? Bom, existem vários sinais que nós podemos ficar alerta. Então, aquela pessoa que começa a falar muito, seria bom se eu não estivesse aqui, vocês não iam sentir minha falta mesmo, eu sou um peso para vocês, nada do que eu faço dá certo, eu não sirvo para nada, né? Então esse discurso. Ou pessoas que às vezes fazem brincadeiras sobre estar morto, começar a falar sobre isso de uma forma jocosa, brincalhona, que não é normal, ninguém costuma falar sobre isso. E pessoas que mudam o comportamento, então aquela pessoa que era alegre começou a ficar isolada, não quer sair mais, não se sente mais à vontade para fazer o que fazia antes, né? Aquela pessoa que era ativa e de repente para de ser ativa e fica no quarto, né? Então são alguns dos sintomas que a gente pode observar que algo não vai bem. O fato da pessoa começar a se colocar em perigo também, por exemplo, praticar algum tipo de racha de veículo, um esporte mais perigoso ou até mesmo se envolver com drogas ilícitas, são sinais? Muitas vezes as pessoas que estão num processo de adoecimento, elas começam a se colocar em risco, mas é um risco desmedido, é um risco desnecessário, que existe ali, muitas vezes inconscientemente, um desejo de morte. Então aliás, é comum, né, que isso ocorra e a gente também tem que ficar atento naquela pessoa que faz algumas coisas que você observa que aquele risco é desproporcional, também pode ser um sinal de alerta pra gente. Ouvir, estar disponível para conversar é um primeiro passo. O que a gente faz quando a gente percebe? Com certeza, o estar disponível é o mais importante. Se você tem tempo de ouvir aquela pessoa, se você pode oferecer um ombro, se você pode oferecer ajuda, olha, vamos ao médico, vamos cuidar disso, olha, vamos procurar uma terapia, né? Eu acho que é fundamental. É importante também que as pessoas não usem isso de uma forma errada, do tipo, para com isso, você não tem nada, você tem tudo, uma família linda, filhos lindos, por que você tá assim? Isso não pode fazer. Porque a pessoa se sente mais culpada ainda, ela pensa, bom, então eu tenho tudo, eu não deveria estar assim, a culpa é minha e isso agrava. Então, ouvir sem julgar, e sem dar sermões. Não banalizar o sentimento. Exatamente, não banalizar. Que isso é muito importante. Com certeza. Infelizmente, o nosso tempo acabou, doutora Marina, mas eu agradeço imensamente por estar aqui conosco. E aí, é claro, você que está aí vivendo esse momento do setembro ou não na sua vida, mas olhe para o lado, né? De repente você também pode ser o ombro, a pessoa disponível para aquele amigo que precisa do momento aí de livrar-se dessa dor.